Opa, beleza? A aula de hoje é sobre composição. O que é composição? Composição é a capacidade, de distribuir, de organizar os elementos artísticos dentro da obra. Pode ser um vídeo, pode ser uma pintura, um desenho, a roupa que você escolhe no seu dia a dia, o penteado. Se tudo aquilo que todos esses elementos que você organiza fazem sentido para aquela mensagem que você quer passar. Basicamente, a composição está diretamente relacionado à intenção que o artista tem em transmitir uma ideia e um conceito. Na tatuagem é muito importante também, porque além de tudo isso que eu acabei de dizer, ainda a gente tem que estar condicionando todos esses elementos diretamente relacionados à anatomia da pessoa. Então é muito importante que o tatuador, além dos conceitos artísticos, consiga entender muito bem as formas do corpo humano. Primeiramente, você tem que entender o corpo humano como se ele fosse uma obra em si. Imagine ele já uma escultura, onde você vai distribuir os elementos que são as tatuagens, que seriam os desenhos da tatuagem. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer é conversar com a pessoa, entender quais são seus gostos pessoais. É por isso que eu acabo pedindo uma referência, aquilo que ela imaginou para ela, por que ela quer fazer aquilo. Eu sempre questiono a pessoa no sentido de interrogar ela para que realmente ela tenha noção do que ela quer. Então, vamos entender quais são os princípios fundamentais da composição. A composição ela é dividida para estudo em 5 itens. E esses 5 itens estão interrelacionados entre si, sendo impossível mexer em um sem alterar o outro. O primeiro, que eu acredito ser mais didático para que possa entender os outros, é o equilíbrio, tá? Não vamos escrever aqui equilíbrio. Para a gente entender o equilíbrio, basta que a gente imagine que tudo na arte tem um peso. E esse peso é um peso visual. É como se as cores, as formas, elas pudessem intuitivamente fornecer para a gente a ideia de peso. Então imagine embaixo de uma obra, vamos fazer esse retângulo aqui como se ele fosse um quadro. Vamos imaginar embaixo desse quadro, desse campo, onde vamos distribuir os elementos, Vamos imaginar que a gente tem uma balança, tá? E tudo que eu distribuir, vou fazer uma bolinha. Tudo que eu distribuir nessa balança, fica ali a ideia de peso. Que lado pesa mais? Sempre intuitivamente você tem que estar fazendo essa pergunta. Você quer equilibrar a composição? Você quer desequilibrar? Lembre que isso pode estar carregado de conceitos. De repente, uma composição desequilibrada pode gerar uma tensão, algo que você queira passar de um sentimento que está em desequilíbrio. Lógico que tudo isso tem a ver com a cultura. Então, dependendo da cultura que você está inserido, a noção compositiva podem se alterar completamente. É como eu dizer que o branco simboliza a paz, porém em outros países o roxo vai simbolizar a paz. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A origem, os conceitos, a cultura local, a cultura geral. Bom, então a composição ela é algo socialmente construída. Então o equilíbrio
É a primeira noção que a gente tem se isso tem espaço demais, né? Então eu posso estar olhando pelo espaço e não pelo objeto. Sempre vai ser o embate entre o espaço e o objeto, tá? A composição, ela sempre vai trabalhar com essas duas vertentes. Então, além de olhar os objetos que você distribui, você tem que estar olhando sempre no geral, qual espaço ele resta, né? Então, e se eu colocar um outro elemento geométrico aqui, um triângulo, vamos preencher ele também. Apesar, né? Qual do tamanho? Que lado você acha que começa a estar pesando mais? O esquerdo ou o direito? E se eu colocar mais elementos aqui, né? Para tentar ir equilibrando isso. Um movimento artístico que você pode estar pesquisando e ver bastante é o concretismo e o neoconcretismo, né? Aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. Mas é muito legal porque, em suma, é basicamente isso que eles estão enfatizando nas suas obras, né? A seriação de formas geométricas, né? Procurando trabalhar a ideia da Gestalt, né? Que as pequenas formas, elas são responsáveis por um todo, e esse todo trabalha com todos os conceitos da composição. Então, para você ter uma boa noção de composição artística, veja bastante obras do concretismo e neoconcretismo, principalmente aqui no Brasil. Então, e agora? Que lado pesa mais, né? Então a gente tem várias maneiras de estar distribuindo, né? A gente pode distribuir elementos em diagonal, a gente pode distribuir elementos de forma horizontal, tá? Sempre, quanto mais a gente preenche com elementos, né? Esse espacejamento que a gente tem de um objeto e de outro é também muito importante. Então a gente tem que ficar muito esperto com essas questões assim na hora que a gente estiver equilibrando. Então, para concluir aqui, o equilíbrio nada mais é do que essa noção de peso visual, que pode acontecer com formas e também pode acontecer com as cores, tá bom? A segunda noção de composição é a ideia de movimento. O movimento, né, como eu disse, ele está integrado à ideia de equilíbrio, tá? Você consegue consertar o equilíbrio ou dar mais dinamismo para o equilíbrio através do movimento e vice-versa, ok? Então vamos fazer o mesmo sistema aqui de quadradinho, né, de retângulo, e vamos tentar entender o que é essa tal ideia de movimento. Quando eu vejo julgamentos de tatuagem, como o pessoal fala muito, os jurados falam muito de movimento, né? O que será que isso, como que a gente pode dominar essa lógica do movimento? Então ela pode acontecer de algumas formas, tá? Primeiro, quando você altera os eixos dos objetos, em vez de você fazer um objeto com o eixo na paralela aqui às laterais da folha, você pode, né? Ó, isso aqui é uma ideia de estático, o desenho está estático. Mas lembre que na composição, sempre você tem que avaliar o objeto em relação ao espaço, tá? Então imagine que esse objeto, eu tenho um outro aqui, ó. Sempre a Gestalt, tá? As partes, elas se integram no todo. Quando eu vou fazer uma figura e faço outra, essa outra figura faz parte do meu contexto de composição. Justamente isso que a composição trabalha, a capacidade de colocar mais de um objeto, né? Quando você começa a colocar mais de um elemento dentro da obra, começa esses conceitos de composição. Então lembre-se que daqui para frente, a partir desse estudo, não existe um objeto isolado. Sempre ele vai estar dentro de um contexto, de um conceito. Tá? Então, ó, quando eu quebro a ideia do eixo aqui, ó, colocando ele na diagonal,
você tem um objeto que está numa condição de movimento. Então esse movimento ele pode ser construído lateralmente, né? Eu posso colocar um outro objeto aqui, também com seu eixo um pouco inclinado, mas de uma forma diferente e menor, por exemplo. Eles poderiam ser do mesmo tamanho, mas eu já estou fazendo de propósito, porque ó como que o movimento acontece lateralmente. Ou ele vem da figura maior para menor, ou a ideia da menor para maior. Então esse movimento ele acontece também pelo olho do observador. É muito importante isso. Quando você for criar um desenho, uma composição, que você tente focar um lugar onde o observador vai ter o início da sua observação. Seria um foco, seria o que a gente chama de punctum. Vou escrever aqui, ó. Vou deixar na tela escrito, tá? Punctum. O punctum é o que puxa, é o que fere o olhar, tá? Ao ser ferido é onde você inicia sua observação, é o que chama atenção para o desenho. E depois você vai observar que tem elementos secundários. Então vamos imaginar que o ponto aqui seja essa primeira garrafa, ok? E o que é objeto secundário seriam as outras. Então observe que quando eu também reduzo o tamanho dos meus objetos, eu estou fazendo um movimento de dentro para fora. É onde eu trabalho com os planos, ok? Lá de dentro ele vem surgindo a minha visão. Então, movimento ele se dá no processo dos desenhos, ele se dá nos processos de condução do olho do observador e acontece também na ideia de dentro para fora, dando assim uma sensação visual de que aquilo tem um dinamismo, um movimento, ok? Percebam que ele pode ajudar na ideia de equilíbrio, né? Imagine que eu coloque mais uma garrafinha aqui, mais uma aqui, e assim vou distribuindo os pesos, né? Os pesos visuais da minha composição. Ok? Vamos para mais um então. Então o próximo que a gente vai trabalhar é o ritmo. Muito importante também, né? Todos eles são, claro, e eles estão muito interligados, como eu quero enfatizar, é a capacidade de repetição da forma. Imagina uma música, o que dá o ritmo para ela? Não são as repetições das notas musicais ou as repetições das batidas e dos diferentes sons, né? Imagine 3 sons de um batuque que são repetidos de tempo em tempo. Então, o ritmo é a necessidade de repetição de alguma forma para que auxilie na ideia de movimento. Então, imagine uma luz piscando. Imagine se fazer um quadradinho aqui, ó. Imagine se esse quadrado pretinho aqui, cinza, né? Aí eu tenho um quadrado branco, né? Aí eu faço mais um quadrado pretinho. E mais um branco. Olha como que vai se gerando uma ideia de repetição, de equilíbrio, de movimento, simplesmente por se alterar os tons, né? Então, como que a repetição também é um elemento de equilíbrio ou de movimento, tá? O movimento aqui é dado pelas cores ou pelos tons, né? Imagine isso numa tatuagem, onde você vai ali, pinta uma parte de um desenho, no meio você repete a cor, né? E lá embaixo você tem a repetição da cor. Tá? Então você consegue dar um dinamismo visual que é inconsciente. O observador olha e é inconsciente aquilo, tá? Então o ritmo é a capacidade de repetição. Essa repetição pode acontecer com as cores, geralmente o pessoal faz muito isso com cores, mas ele também pode ser repetido com formas, né? Vai depender muito do que você está trabalhando. Imagine ali um desenho oriental, onde você tem um dragão
e você distribui as flores de sakura. Então, quando você faz isso, você está equilibrando, né? E você está distribuindo, dando movimento e está dando ritmo, ok? Então, mais um. Vamos para o próximo. Ritmo, equilíbrio, movimento, unidade. A unidade ela pode acontecer também de algumas formas aqui. Então vamos pensar um desenho onde você tem uma temática, onde sei lá, você tem uma maçã ali, uma fruta, e aí você tem a faca, né, que você vai usar para cortar a maçã. Então imagine que eu estou contando uma história e de repente você acaba colocando uma coisa que não tem nada a ver ali, né? Não sei, vamos pensar aqui que eu coloque ali uma baratinha, né? Então não sei, lógico que aqui a gente poderia estar contando alguma história, né? Mas o que eu quero enfatizar é que os elementos, muitas vezes, né, ao contar a história, você tem uma ruptura com a ideia do conceito geral, né? Se eu quero dar a sensação, né, de alguma coisa e de repente pela unidade eu não consigo, eu quebro a unidade da temática, é uma forma de romper com a unidade do seu desenho. Um outro exemplo, eu estou falando de tristeza, vamos supor que eu quero passar a ideia de tristeza dentro da minha obra e uso só cores coloridas, vibrantes, vai ser uma ruptura de unidade e o seu desenho não vai ser compreendido, né? É uma forma de romper com a unidade. Outra situação, vamos aqui aproveitar o mesmo quadrinho. De repente, você dividir o seu desenho e aí você falar assim: aqui eu tenho uma maçã, uma laranja, uma laranjinha, uma banana, né? Conceitualmente aqui, né? E do outro lado você tem a baratinha, uma centopeia, né? Então, tipo assim, os desenhos basicamente não estão dialogando entre si. Então isso é uma ruptura de unidade também. Então você pode romper com a unidade do seu desenho quando os elementos não se integram ou quando os conceitos do elemento não tem nada a ver, né? Mas há uma possibilidade de você utilizar a unidade, o rompimento da unidade de uma forma bem positiva, tá? Que de repente, a gente usa muito, às vezes não sabe, fazer aquele leão aqui com o olho azul, todo com os de cinza, mas o olho do leão é azul. Isso é uma ruptura de unidade. Por quê? Porque aquilo passa a ser o punctum, aquilo passa a ser, pela quebra da unidade, o elemento que mais chama atenção, tá? Então você pode trabalhar com a ruptura da unidade de uma forma positiva, de uma forma criativa. Então quando você tem todos os elementos de uma cena com cores frias e coloca ali também um objeto com cor quente, ele vai ser o destaque, ele vai chamar atenção, ele vai estar fora, porém de um modo mais coeso, que faz sentido muitas vezes para a composição. Então você pode romper com a unidade quando você tem um objetivo claro de fazer isso, ok? Da mesma forma, também você pode criar uma situação de destaque dentro da cena, né? Onde você tem um triângulo, por exemplo, quadrado preto. Perceba que eu não dei ritmo, não tem a repetição,
do triângulo. Logo, ele passa a ser uma quebra de unidade, de modo a chamar atenção para o triângulo, ok? E por último, nós temos o conceito de harmonia. O que seria o conceito de harmonia? O conceito de harmonia é quando tudo isso faz sentido, tudo isso que a gente trabalhou faz realmente o sentido para aquilo que a gente propõe, né? Pelo objetivo. A harmonia é o prêmio de melhor fotografia de um filme. Então imagine uma música no fundo bem triste. E aí você tem um elemento em desequilíbrio, vendo? Uma pessoa sentada num banco que olha o mar. Então imagine que essa cena ali, ela diz o sentimento, né? Ela consegue mostrar o conceito para que ele veio, né? Da mesma forma, a gente pode ter várias sensações, vários sentidos, várias histórias que você quer contar, e quando você trabalha todos os conceitos de uma forma que aquilo está dentro das possibilidades, dentro do conceito, do objetivo, a gente diz que o trabalho está em harmonia com a situação, ele está harmônico no sentido do conceito que se pretende. Porém, aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quase sempre quando a gente está trabalhando com a tatu, nós queremos trabalhos que estão em perfeito equilíbrio, distribuição de elementos, né? A tatuagem acaba nesse sentido, a gente tem que ter um certo cuidado, ok? Porque além dos elementos que nós estamos distribuindo, nós temos o corpo. O corpo também passa a ser um elemento em conjunto com a obra. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente optar pela ruptura da harmonia, para quebra daquilo, para os conceitos que a gente propõe, né? Porque a tatuagem tem um peso estético muito grande, né? Quando a gente está trabalhando com as pessoas, né? Claro que de repente você quer trabalhar de um modo bem mais artístico, né? Onde a sua tela ela está em consonância com seus conceitos, com sua ideia, né? Onde você pode trazer um trabalho, uma ruptura conceitual diferente do padrão mais equilibrado, mais estético, né? É interessante a gente pensar nisso para não parecer uma tatuagem, uma tentativa frustrada. Então é isso. Então aqui estão os conceitos principais da composição. Então cabe a gente agora exercitar, tá? Observar bastante também as obras dos artistas. É interessante conhecer um pouco da história desse artista, por que uns trabalham com composições mais de equilíbrio, outros com composições mais equilibradas, né? Então se a gente pegar o próprio concretismo e neoconcretismo, vocês vão perceber que os artistas do concretismo, eles são um pouco menos ousados no requisito equilíbrio. Eles tentam fazer uma obra mais centrada, né? Baseados muito mais na seriação, mais na distribuição de uma forma mais estática, né? Enquanto que os artistas neoconcretos vão trabalhar com instalações, eles vão sair do plano para o plano mais tridimensional e vão trabalhar muito com a ideia do desequilíbrio, né? Aquele quase desequilíbrio, né? Porque mesmo que os objetos estejam em decadência para algum dos lados, eles tentam compensar, né, os pesos visuais do outro. Então, observe esses dois movimentos artísticos como maior referência de estudo, para que vocês possam estar entendendo melhor esses conceitos. Outro lugar também na tatuagem que trabalha muito bem a composição são as tatuagens orientais.
Então é muito interessante estudar os elementos orientais, né? Mesmo que não seja um estilo que você goste muito ou deseje trabalhar, mas estude muito bem as composições orientais, porque elas ensinam bastante nessa questão de equilíbrio, distribuição. Vocês vão ver por que é tão importante as curvas do dragão, né? As flores, as distribuições dos elementos, do histórico e da cultura japonesa. Então é isso. Muito obrigado aí por assistir essa aula e até a próxima. E se você ainda não adquiriu o livro Pensando o Desenho, acesse o site www.pensandodesenho.com.br.